Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nosso PET Volume 4, nossa semana 2, vem como temática a globalização e migrações internacionais. Né? O tema da nossa aula de hoje vai ser migrantes e refugiados. Aqui, uma breve introdução, né, sobre a temática, fala o seguinte: nos últimos anos foi identificado o maior índice de deslocamento humano, no qual cerca de 68,5 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar seus lares. Desses, 25,4 milhões são considerados refugiados. Os pedidos de asilo já chegaram a quase 3,1 milhões em todo o mundo. O monitoramento desses imigrados é de responsabilidade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais conhecido como Acnur, né, que é uma agência da ONU que trata de assuntos para refugiados. Aqui, um mapa mental, né, que eu achei interessante para a gente entender um pouco melhor sobre essas migrações. Né? Aqui, o primeiro critério seria o tempo de permanência, né, onde há migrações de caráter temporário ou definitivo. Esse temporário é uma permanência momentânea, né, com a intenção de retornar ao lugar de origem, e tem o definitivo, quando o indivíduo não tem intenção de retornar para o local de origem. Né? Dentro desse temporário, né, podemos listar ali a pendular, que é um deslocamento diário, ocorre todos os dias, quando o sujeito sai para estudar ou trabalhar em uma outra cidade, por exemplo. Ou a transumância, né, um deslocamento sazonal, né, de permanência um pouco mais prolongado, de acordo com a necessidade. Em exemplo, a gente pode citar o período de safra, de colheita, depende de fatores climáticos, como estações do ano, né? Assim como o período de férias também. Essa transumância ocorre principalmente, né, em alguns países da América do Sul, né, onde temos os pastores, né, nos períodos de inverno, onde as temperaturas são muito altas no topo das montanhas, tende a migrar com seus animais para partes mais baixas, né? Ao término do inverno, eles tendem a voltar para o topo das montanhas ali que anteriormente estavam congeladas. Esses deslocamentos planejados e de curta duração, como ações previstas para acabar, como estudo, intercâmbio também, ou viagens turísticas também são relacionados a essa migração temporária. Quando se fala em uma migração definitiva, né, como já falei, os indivíduos tendem em mente não retornar ao local de origem, né, algumas vezes podem ser planejadas, né, desejo de cumprir um objetivo devidamente planejado, mas podem ocorrer diante de algumas circunstâncias, né, através da escolha, né, da livre escolha e da vontade do indivíduo. Ou muitas vezes podem ser forçadas, né, quando o indivíduo é obrigado a migrar, né, controlada medida política ou governo, né, pode ser estimulado por um programa do governo, por exemplo, né, ou restrita, processo dificultado pelo governo, né, quando forçada, podem ser ligada a vários fatores, né, como por exemplo perseguições políticas, étnicas, raciais, entre outros, né. Foi a exemplo aí, até mesmo podemos citar essas catástrofes naturais, como ocorreu no Haiti, né? Problemas políticos, como vem ocorrendo na Venezuela, onde na fronteira com o Brasil temos muitos refugiados vindo de lá, né? Também podemos falar um pouco sobre essas migrações
que teve um grande impulso de acordo com a globalização, né, que impulsionou a migração por fatores econômicos, né, um fluxo maior de pessoas entrando e saindo de países, o fluxo de mercadorias, de empresas, né? Podemos citar dentro dessa globalização aí o êxodo rural, né, que é a saída do campo em direção à cidade, ou o êxodo urbano, né, que ocorre o oposto, onde a migração sai das cidades em direção ao campo, né, em busca de maior tranquilidade. E não podemos deixar de falar, quando se fala em migrações, né, do nomadismo, né, onde o homem vagou pelo território, o homem primitivo, por exemplo, vagou pelo território por décadas, milhares de anos, né, até descobrir as técnicas adequadas de agricultura, e a partir daí ele passou a ser sedentário. E é uma forma de migração, né? E a migração nada mais é que o deslocamento de pessoas, movimento de entrada, né, ou saída, né? Lembrando que a entrada em um país seria a imigração e a saída, emigração, né? Essas causas aí dessas migração, emigração e imigração, temos a atração, vontade do indivíduo, né, de ter um emprego melhor, um intercâmbio, melhor qualidade de vida, uma infraestrutura melhor, né, e a repulsão, né, por causa de guerras, conflitos, condições climáticas, desastres naturais, perseguições, questões irremediáveis, né, que não tem uma solução, né. Temos também as áreas de deslocamento, podem ser consideradas interno, que é a migração dentro do país, a interna, digo, né? Migração entre cidades, municípios, estados, cidades, né? E temos também os deslocamentos externos, que essa migração que vai entre países, né? Que o trabalho chega até a ser de continentes. Então, essa aí é uma breve introdução da nossa temática, né? Agora falaremos em específico dos refugiados, né? Que são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguições relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento de um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à greve, à grave e generalizada violação dos direitos humanos e conflitos armados. Lembrando que quando um país está em conflito, né, um conflito, uma guerra pode ser civil ou militar, né, acaba ferindo muitas pessoas inocentes, né, que são civis. Esses civis, para manter a sua vida, né, os seus direitos humanos, acabam migrando para outras áreas do planeta. Segundo a ONU, a convenção em questão, para considerada refugiado, a pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, que se ausentou de seu país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Aqui nós temos as principais fontes de refugiados, né? Lembrando que o maior número de refugiados partem da África e da Ásia, né? Principalmente para a Europa, né? Podemos observar aqui os países africanos, como o Sudão do Sul, República Centro-Africana, Sudão, Etiópia, Somália, República Democrática do Congo, a Nigéria, a Líbia, né, entre outros, a Eritreia, né, que vai em direção ao Iraque, do Afeganistão, né, que vai em direção à Sérvia e Kosovo. Temos vários tipos, Costa do Marfim, Senegal, Mali, que vai em direção à Espanha, Marrocos, né, que vão em direção à Grécia, Itália, né, seria geralmente os países mais próximos ali.
A origem da maior parte dos refugiados, como falei, vem da África ou do Oriente Médio, né? Alguns países ali asiáticos também ocorrem isso, né? Como por exemplo a Coreia do Norte, né? É um país que acaba sendo mais rígido com as regras e faz com que boa parte da sua população saia de lá. A exemplo disso também nós temos o Afeganistão, né? A partir do momento que as tropas dos Estados Unidos saíram de lá, uma boa parte um grupo tomou conta lá, um grupo terrorista tomou conta, e por isso eles tendem em mente a saída de lá, né? Buscar exílio em outros países. Eles fogem boa parte por conta dos conflitos internos, guerras, perseguições políticas, ações de grupos terroristas e violência aos direitos humanos. Metade do fluxo anual de refugiados são sírios, que deixam suas origens devido à guerra civil em que o país está desde 2011. Ao contrário de muitas vezes se pensa, a maior parte dos refugiados realiza deslocamentos dentro do seu próprio país ou para nações vizinhas. Apesar dos países desenvolvidos serem grandes chamariz, né, são atrativos para quem deseja mudar de vida, a maioria acaba permanecendo nos países próximos ao seu continente. A razão para isso é a maior permissividade, né, que os países menos desenvolvidos possuem e também o elevado protecionismo de países desenvolvidos, principalmente na União Europeia, que impõe pesadas medidas de restrições a imigrantes ilegais e também a refugiados. A partir do século XX, que a questão dos refugiados chamou a atenção da comunidade internacional para a necessidade de que fossem estabelecidas medidas para tratar a questão dos refugiados, isso devido à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial e outros conflitos de grandes proporções que levaram milhões de pessoas a se refugiarem. As consequências em geral do refúgio são sentidas nos países que abrigam os refugiados. Geralmente, quando há uma leva repentina de fluxos migratórios para o local, ocorre o fenômeno que a geografia chama de explosão demográfica, né? Onde ocorre um grande crescimento da população. A explosão demográfica afeta diretamente a economia e as relações sociais, pois ela acarreta uma cadeia de eventos que podem ser desastrosos, né? Principalmente aos serviços primários, né? Como os serviços públicos ali, que de certa forma recebem uma grande demanda. Como demonstramos nos tópicos seguintes, né? A gente pode observar aqui alguns deles. Há uma grande e repentina quantidade de pessoas migrando para um mesmo local, não há infraestrutura nesse local para receber essas pessoas, fazendo com que o acesso à saúde, saneamento, à segurança e à educação fique comprometido. Não há emprego e geração de renda para todos, pois o aumento populacional aconteceu repentinamente, muito rápido. A fome e a miséria instalam-se entre a população migrante e até entre a população local, pois falta de emprego começa a afetar os moradores locais. Há o aumento da criminalidade por falta de estrutura e de organização também. O sofrimento dos refugiados nunca foi tão intenso como tem sido no século XXI, pois embora não haja grandes conflitos em escala internacional, as tensões regionalizadas, como guerras civis, movimentos fundamentalistas, que promovem a limpeza étnica, governo autoritário, entre outros, têm contribuído para que milhões de pessoas que vivem em situações de risco se refugiem. Aqui seria um barco, né, onde provavelmente um número gigantesco de refugiados, né, estavam tentando chegar em solo europeu aí, através desse barco, né, lotado, né, de refugiados, sem o mínimo de proteção. Foi interceptado ali assim esse barco e provavelmente essa população será deportada, né? Aqui no Brasil também vem ocorrendo em larga escala
esse processo de recebimento de refugiados, né, a nível mundial, mas em larga escala também podemos citar os venezuelanos e haitianos, né, que ocorreu vários desastres naturais naquele país e problemas políticos ali que vem enfrentando aí a Venezuela. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Abraço a todos.